O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse que a decisão de cassar o mandato do deputado Alexandre Ramagem pela mesa diretora ocorreu para evitar um desgaste com o Supremo depois do caso de Carla Zambelli. Motta afirmou que inicialmente a decisão seria levada ao plenário, mas que em consenso com líderes partidários ficou decidido que a perda do mandato seria feita por ofício. Pelas redes sociais, Alexandre Ramagem se pronunciou sobre o assunto. Pela mesa da casa. A Câmara dos Deputados cassou o meu mandato na canetada. Pela mesa da casa, por pura covardia. Uma decisão que não respeitou os regramentos da própria Câmara, nem a vontade do voto em plenário, muito menos obedeceu texto claro da Constituição. Para isso, o presidente da Câmara falou: fiz o que tive que fazer. Infelizmente, as palavras de um boneco marionete nas mãos de um ministro do STF. Covardia é ter consciência do que é certo e não fazê-lo. Não consegue ter a coragem de defender, na forma da lei, a sua própria instituição e os mandatos do parlamento. É um presidente de poder subordinado a um ministro de outro poder. Bom, já Eduardo Bolsonaro disse que valeu a pena ter ficado nos Estados Unidos. Cassaram meu mandato por eu fazer exatamente aquilo que os meus eleitores esperam de mim. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês que não somente votaram em mim e me fizeram o deputado federal mais votado de toda a história do Brasil, mas que sempre me apoiaram de maneira corajosa aqui nas redes sociais. Ainda que existam pessoas que digam que eu estou nos Estados Unidos por opção, eu digo para vocês, valeu a pena. E valeu muito a pena ter pela primeira vez conseguido levar consequências reais para esses ditadores. Para mim o que fica, na verdade, é uma medalha de honra, não é a perda de um mandato. Marcília, a gente comentou aqui essa semana a incongruência, né, do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, porque o caso do Ramagem e da Carla Zambelli são idênticos no sentido de que ambos foram condenados pelo Supremo, né, com o trânsito em julgado da sentença, claro que por crimes diferentes, mas foram condenados pelo Supremo, mas tiveram um tratamento diferente ali pelo presidente da Câmara, que não quis se indispor com o Supremo Tribunal Federal, Marcília. Ele não tem nenhuma relação de subordinação com o Supremo Tribunal Federal? O Motta ele não tem mais pudor, né? Veja, havia uma época em que dizer algo assim, né? Que eu descumpri aqui a Constituição, mas foi para não ficar mal com o STF. Era algo que a gente aqui analisava e tal, mas que o Motta não assumia. Agora ele está assumindo sem qualquer pudor a sua postura política diante da Constituição. Veja, o caso do Ramagem, Paulo, é pior ainda do que o da Zambelli. Sabe por quê? Porque o do Ramagem nem transitou inteiro em julgado. O caso dele foi cindido. Houve uma divisão, né, por conta da imunidade, etc. e tal. Ele foi, então, condenado ou julgado por certos crimes e outros ficaram sem julgar e ainda estão. Então não houve o trânsito total, não houve a condenação completa e definitiva de todos os crimes. Portanto, sequer esse passo foi dado. A Zambelli não, ela foi integralmente condenada. O Ramagem não foi. Então o Motta, ele passa por cima desse passo, que é o do trânsito em julgado completo, ele passa por cima do fato de que o trânsito em julgado deve levar o plenário a avaliar a questão, ele passa por cima do fato de que o Eduardo Bolsonaro, por conta de faltas, poderia, por que eu digo poderia ser cassado? Porque a mesa delibera, mas o artigo 55 fala que a mesa vai deliberar sobre a cassação de quem perde o mandato por faltas, assegurada a ampla defesa. O que quer dizer isso? Nada. Assegurada a ampla defesa, óbvio, significa que a mesa vai deliberar depois da pessoa poder se defender na Câmara. O Motta vai lá, joga fora o artigo 55, joga fora a Constituição para não ficar mal com o STF e assume. Quer dizer, olha o momento em que nós estamos. Era para ele estar com vergonha, no mínimo, de ter feito isso, mas não, ele vai lá e bate no peito e fala, não, realmente eu não quis ficar mal com o STF, eu descumpri a Constituição, eu submeti a minha casa, a casa que eu presido, a um vexame, porque eu pego uma prerrogativa da minha casa e passo por cima dela, jogo tudo fora para não ficar mal com o Moraes e ainda conto isso para o público. Quer dizer, se a gente ainda acredita que tem um Congresso funcionando,
me parece que somos bastante ingênuos. É difícil de acreditar. Ainda ontem nós exibimos ali um trecho da fala do senador Alessandro Vieira, né, também admitindo que o ministro Alexandre de Moraes participou ali da redação do texto do projeto de lei da dosimetria e não bastasse participar do texto, ainda ligou, né, para alguns senadores pedindo ali votos, conversando a respeito desse projeto. Não que houvesse dúvida da interferência do Moraes nas decisões do Hugo Mota, mas ele escancarar isso revela que ele não tem escrúpulos, pudores e tampouco vergonha na cara. Porque, de novo, eu vou insistir no ponto de ontem, ele tinha a Constituição ao lado dele, a favor dele. Era só, veja só, ler o texto constitucional para o ministro do Supremo. Seria, inclusive, vexatório, né? Você ter que ler ipsis literis ali, ou seja, na íntegra, sem grandes interpretações, porque não é necessário interpretar nesse texto. Eu li ontem, posso fazê-lo hoje novamente, mas qualquer pessoa pode consultar lá o artigo 55, e lá está muito claro. Quem decide sobre cassação de mandato de parlamentar com trânsito julgado, ou seja, por condenação com trânsito julgado, é o plenário. Ele tem que obrigatoriamente colocar em votação e a decisão do plenário é soberana. Ou seja, ele tinha a Constituição a favor dele, para entrar para a história, inclusive. Vai entrar com a história como um Severino Cavalcante, que simplesmente, Severino Cavalcante, para quem não se lembra, foi presidente da Câmara e caiu por causa de pedir propina para o restaurante lá da Câmara. No caso do Hugo Mota, ele vai ficar menor do que o Severino, porque aqui ele tinha só a Constituição, eu estou dizendo só de uma maneira enfática, tá? Ele não precisava de nada além, não teve coragem para fazer isso. É das coisas mais vergonhosas na história do parlamento brasileiro, não dá para ser pior. O caso do Ramagem é exatamente igual ao da Carla Zambelli, que ele consultou, ele levou para o plenário. E ali não houve votos para caçar a Carla Zambelli. A alegação dizendo, mas ele está preso depois. Não, pera um pouquinho. Não, um passo por vez. E no caso do deputado Eduardo Bolsonaro, em que tecnicamente, do ponto de vista apenas da letra fria ali, a Câmara delibera, mas tem que assegurar o direito à ampla defesa, como já mencionou aqui o Marcília, mas ele está longe da Câmara e está longe do Brasil. Por quê? Porque está perseguido, porque ele seria preso. E preso por quê? Porque cometeu algum crime? Não, ele só disse o que ele pensa. E a ele é assegurado pelo artigo 53. Ou seja, o Mota não rasgou apenas o artigo 55 da Constituição, rasgou o 53 também, que assegura a inviolabilidade do parlamentar por palavras e votos. O caso do Eduardo Bolsonaro, e não preciso aqui entrar no mérito da questão, ele está fora do país porque se ele estivesse aqui, ele estaria preso pelo que ele falou, e ele não pode ser preso pelo que ele falou. Isso é simples, é outro texto muito básico na Constituição. As pessoas às vezes comentam aqui, eu vejo nas redes sociais, vocês ficam falando de Constituição, você quer que eu fale do quê? Eu tenho que defender a Constituição porque essa é a única condição que nós temos de enfrentar hoje um Supremo que faz dos ataques mais violentos do ponto de vista institucional para acabar com tudo que foi construído desde a redemocratização do país nos anos 80 com a Constituição promulgada em 88. 5 de outubro de 88. O Hugo Mota se comparou a Ulisses Guimarães na posse dele. Ulisses não permite isso ao senhor. E eu conheci Ulisses aos 14 anos, deputado. Não ouse mais citar Ulisses Guimarães. Eu lembro, eu estava com você na cobertura da posse do Hugo Mota. Diga, Marcília, para fechar. Só se for comparado ao Ulisses Guimarães, porque os dois somem, né? Sumiram, deve ser, enfim, nesse sentido. Agora, olha, o Mota é que devia ser cassado. O artigo 55 fala, perderá o mandato do deputado ou senador que infringir qualquer das condições do artigo anterior. Aí, o artigo anterior, 54, fala que você não pode ocupar, ser titular de mais de um cargo público. E o Mota ocupa, né? Porque ele é presidente da casa e funcionário do Moraes.